Nós vamos, então, dar início a essa reunião da Comissão de Saúde, agradecer a presença do vereador Orlando Pessotti, do vereador Eliseu Rocha, presença do doutor Ulisses, do doutor Hernani, presidente do Sindicato dos Odontólogos, doutora Renata, assessoria do vereador Luciano Mega e a imprensa. O objetivo dessa reunião é falar sobre a forma como vem sendo desenvolvido o problema da aplicação, né, da taxa de cobrança do resíduo de saúde. E nós estivemos numa reunião com toda a diretoria de lá da Secretaria da Fazenda e na companhia da doutora Renata, a assessoria do vereador Luciano Mega, e nós, então, achamos por bem provocar essa reunião para maiores esclarecimentos. Para isso, então, eu convido a doutora Fabiana, nossa assessora jurídica, para que exponha, então, o que foi que ficou comentado, ficou acordado naquela última reunião. Doutora, por favor. Se eles não querem falar nada. Primeiramente, passar a palavra para o vereador Orlando. O vereador quer fazer uso da palavra? Pois não. Vereador, pode falar. Vereador Bertinho, nobre vereador Orlando Pessotti, doutora Fabiana, as pessoas presentes aqui, assessores, a imprensa. É satisfatório fazer parte dessa comissão de saúde da Câmara Municipal, essa comissão permanente, uma vez que nós temos grande conhecimento na área, pelo nosso trabalho junto ao Conselho de Saúde há mais de 7 anos, como a maioria de vocês já sabem, né? E o Bertinho, quando me convidou para fazer parte, nós, por algumas vezes, chegamos a conversar. Ele já era... você já foi presidente dessa comissão, né, Bertinho, anteriormente? E essa comissão agora, quando foi criada, nós fizemos questão que você pudesse continuar na presidência, até pelo tempo que você está na casa, pelo trabalho que você já vinha fazendo dentro do segmento, e também pela sua profissão, que é dentista, cirurgião dentista, pelo grande conhecimento que você tem. Essa causa que nós vamos discutir hoje, eu tenho alguns amigos também que atuam na área e que por muitas vezes nos reclamaram. O doutor Nelson Chaguri recentemente esteve no meu escritório conversando comigo, doutor, a respeito do disparate de custo que é cobrado por esse serviço que é prestado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. E, de fato, nós temos que rever tudo isso, porque nós temos casos que está cobrando R$4.000 de uma empresa, R$30.000 de outra empresa do mesmo porte. Quer dizer, você não tem assim um parâmetro legal, uma planilha de que maneira que eles possam estar cobrando isso. Então, acho bom abrir essa discussão para a gente poder inteirar o máximo possível, certo? Pedir contraprovas e conferir também até onde está sendo feito esses descartes, tudo, para a gente poder chegar e achar alguma coisa que seja assim, de comum acordo, para que todos possam continuar as suas atividades. Porque do jeito que está indo, quem acaba pagando tudo isso é o consumidor, porque aí você tem que cobrar mais pelos serviços que vocês prestam e assim sucessivamente. Então, eu me coloco à disposição, como sempre aqui na casa, com todas as comissões que nós participamos, nós somos bem atuantes e nesse trabalho vocês podem ter certeza que não vai ser diferente. Vamos entrar de cabeça nessa causa, vamos levantar tudo que for possível, viu, Bertinho? E pode contar com esse vereador aqui. Muito obrigado, Bertinho. Com a palavra, vereador Orlando Pessotti. Bom dia a todos. Apenas dar um bom dia, agradecer a presença também do vereador Eliseu Rocha junto com a gente. Parabéns, Bertinho Scandiuzzi, presidente desta comissão, que está à frente da Comissão de Saúde e fazendo realmente um trabalho que deve ser feito. Por isso, assim como as palavras do Eliseu, eu assino embaixo e podemos seguir com o trabalho. Bom dia. Olha, se a doutora, primeiro, se me permite, o doutor Hernani gostaria de expor alguma coisa em relação à classe
dos dentistas, né? Bom dia a todos. Doutor Hernani, por favor, só se identificar. Pode? Meu nome é Hernani Silva, sou presidente do Sindicato dos Odontologistas de Ribeirão Preto. Eu quero ser muito rápido, mas fazer uma síntese, porque tanto eu como o doutor Ulisses e a doutora Renata, que somos também da Associação Odontológica de Ribeirão Preto, a gente vive esse drama desde o seu início. E esse projeto, essa lei, ela já teve início sem conhecimento de nenhum dos que participam desse problema, né? Então, eu diria o seguinte, que até o projeto foi aprovado em um ano, e naquele mesmo ano fizeram a cobrança, quando legalmente os projetos desse tipo só no ano seguinte podem ser. E desde o início que nós temos problemas. Os problemas, principalmente, que ninguém das entidades ou dos profissionais entendem a fórmula que é cobrada esse lixo. Ninguém nunca entendeu. Então, nós tivemos já reuniões com a Secretaria da Fazenda, intermediada pelo vereador Bertinho, nosso colega cirurgião dentista, e lá nós discutimos 3 ou 4 pontos que eu julgo importante de serem conversados aqui. Primeiro, que é necessário que seja revista a licitação do valor global do montante que é cobrado à prefeitura do recolhimento do lixo. Por sorte, o contrato ele foi provisoriamente prorrogado. Provisoriamente. Então, está numa fase muito boa. Há um compromisso do secretário da Fazenda de ver isso, primeira coisa. Segundo lugar, os recursos que os profissionais têm direito são indeferidos abruptamente. Agora, lógico que há um compromisso da própria secretaria de aceitar os recursos, porque são números astronômicos, realmente, desde que haja fato novo, e isso nós concordamos. Terceiro ponto é a revisão dessa lei. Essa lei precisa ser revista na sua amplitude, porque a maioria não entende como é feito. Nós tivemos conhecimento, sempre passamos para a doutora algumas 2 ou 3 cidades, onde é muito simples como é cobrado. É cobrado estabelecido o montante, o valor do quilo do lixo, e quem gera um quilo, pague 1 quilo. Quem gera 10, 20, 200, que pague. Quer dizer, seria muito mais democrático dessa maneira. Em rápidas palavras, também houve um acordo, na conversa que nós tivemos lá, de que seria formada uma comissão de entidades que estão afeitas a isso aí, para que se fizesse sugestões à modificação. Mas nós estamos numa comissão de saúde da Câmara, então eu acho que a própria comissão pode cuidar dessa modificação, dessa sugestão de modificação dessa lei, para ser muito mais justa, mais democrática, mais fiel às necessidades. Era o que eu tinha a falar. O doutor Ulisses quer fazer uso da palavra, doutor? Doutora Renata. Então, as palavras do doutor Hernani já contemplam bem Renata Lolato, vice-presidente do Sindicato dos Odontologistas de Ribeirão Preto. As palavras do doutor Hernani já expõem bem a situação dos cirurgiões dentistas,
que atuam na clínica privada, que são pequeniníssimos geradores de lixo contaminado e, de uma certa forma, nesse cálculo atuarial que foi proposto nessa lei, são muito prejudicados entre que a faixa 1, que eles dividiram em faixas, a faixa 1 cobra, vou dar um exemplo em número, a faixa 1 cobra 300 e poucos reais, e a faixa 2, que passa em gramas para essa faixa 2, já cobra 1.200 reais. Então, a cada faixa que se passa, a taxa duplica ou quadruplica ou mais. Então, se foi proposto um cálculo, então precisa ser um cálculo que seja entendido e que seja justo também, porque não adianta cobrar 5 mil de um dentista que não vai poder pagar. Então, ao invés de otimizar a taxa, muitos não pagam, então fica esse buraco, né? Porque ninguém paga, entra com recurso, não paga. Ao invés que fosse uma taxa que fosse factível, pagava 300, que fosse 500, que fosse uma coisa mais justa, seria mais profícuo, né? Eles seriam recebidos maior volume de dinheiro. Então, essa é a minha opinião, e eu acho que nós temos que definir muito bem, porque está sendo um prejuízo muito grande para todos os lados. Obrigada. Pois não. A assessoria do vereador Luciano Mega está afirmando que ele está a caminho, e logo ele vai participar também da nossa comissão. Realmente, essa comissão eu trouxe ao conhecimento após, então, uma reunião que tivemos lá na secretaria, onde a doutora Fabiana, que é responsável pela nossa assessoria jurídica, ela anotou todos os dados, todas as informações que aconteceram por ocasião daquela reunião, e que o que o doutor Hernani acabou de afirmar. Realmente, há muitos anos, nós estamos lutando por esse projeto, já fizemos um anteprojeto, ele não foi aproveitado, e as coisas vêm mudando. Quando nós entendemos que aquela faixa de 500 gramas ela fosse subdividida, que ela, então, tivesse também ser subdividida em valores também, mas isso, na realidade, não foi o que aconteceu. Nós temos um colega de profissão, o doutor Ulisses, que tem feito um estudo muito detalhado e que, inclusive, o trabalho dele está servindo de parâmetro para nós, né, doutora? Nas informações que, apesar de nem todos os colegas terem a informação de, através do site da prefeitura, informar o que é que ele gera por dia de lixo, isso daí não chegou ao conhecimento de todos os profissionais. E a maneira como é dividido esse lixo de saúde não pode ser jogado no mesmo recipiente, o lixo como um modelo, como uma revista, né? Então, nós também temos que ter uma orientação, mas tudo isso nós tivemos também comentado por parte do pessoal lá da secretaria, e que a doutora anotou tudo e, com toda boa vontade, ela vai, então, expor para a gente tudo o que ficou dito e o que nós podemos, então, aproveitar disso daí, para que levamos sugestões, né, para o futuro, então, uma solução. Porque nós temos informação que não há critério. Eu recebi em nosso gabinete o proprietário de uma clínica, são 3 clínicas que tem aqui em Ribeirão Preto com o mesmo nome, o mesmo número de profissionais, pesado, inclusive a quantidade de lixo gerado e o valor de uma clínica em torno de 4 a 5 mil reais. A outra clínica, com outro endereço, 25 mil, e na outra 34 mil. Quer dizer, nós não achamos ainda um parâmetro. Então, numa reunião que eu levei esse proprietário da clínica, colega nosso, na presença do secretário, disseram que realmente, então, ele caberia um recurso. Mas nós não podemos, porque estamos vendo que a grande maioria dos recursos estão sendo indeferidos em detrimento à classe, né? E, por isso, nós não podemos admitir que isso continue e queremos colaborar para um bom andamento de um projeto que venha agradar a todas
a classe odontológica, médica, hospitalar, farmacêutica, todos da área de saúde. Portanto, então, com a palavra a doutora Fabiana. Bom dia. O que eu vou explanar aqui não é um juízo de valor no sentido do que eu ouvi, mas eu vou apenas repassar o que nos foi informado lá pela Secretaria da Fazenda. Em primeiro lugar, eu acho importante dizer que, a partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o município tem a sua política municipal de resíduos sólidos, em que pese com alguns probleminhas, mas a gente tem, a responsabilidade da geração dos resíduos é do profissional. Isso é importante que o profissional da saúde tenha um entendimento de que, a partir do momento que ele gera esse resíduo, ele é responsável pela disposição e pela destinação final ambientalmente correta do resíduo. O município acabou, por si, trazendo a responsabilidade de fazer essa destinação final, mas poderia não fazer isso a partir do momento que ele tivesse já na sua política o que nós cansamos de dizer, o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, que nós não temos, né? A nossa política municipal deixa muito a desejar em relação a isso, então ela não consegue emitir para o profissional da saúde quais são as diretrizes básicas que ele tem que seguir, para que ela possa apenas ser o órgão fiscalizador. Como ela não tem, ela assume, porque senão também a gente pode ter um problema de saúde pública, porque a gente não consegue saber nem dimensionar para onde vai. A Secretaria da Saúde, ela tem apenas um funcionário responsável, uma funcionária responsável por manualmente lançar no seu sistema todos os resíduos, tudo aquilo que foi coletado pela empresa contratada. Então, o que a empresa contratada faz? Ela apenas coleta. Quando ela passa na porta do profissional, a responsabilidade dela é só coletar, não é pesar. Então, a Prefeitura criou um sistema online em que, a partir de 2013, passou a responsabilidade para os profissionais da saúde em pesar o seu resíduo. Isso pode ser feito semanalmente, diariamente ou mensalmente, se não me engano, não me falha a memória. É mensalmente? Até mensalmente. E aí ele pesa isso no consultório dele, lança isso no site, e a Prefeitura depois vai fazer a averiguação. Para aqueles que não fazem a averiguação, o que ela faz, vereadora? Ela não tem condições de pesar semanalmente, nem mensalmente, cada resíduo coletado nas unidades de saúde, seja consultório, médico, enfim, ela não consegue, ela não tem corpo para fazer isso, ela não tem funcionários para fazer isso. Então, eles criaram um sistema dentro da Secretaria da Fazenda que eles fazem isso por amostragem, de setembro, do mês de setembro ao mês de dezembro. Tá? Então, todo o resíduo coletado em cada consultório no mês de dezembro, de setembro a dezembro, ele é pesado. Na ocasião, eu falei, mas tudo bem, ele é pesado, mas como é que o profissional consegue averiguar se aquilo que a Prefeitura está pesando é realmente do consultório dele? Aí me disseram o seguinte, doutora, todas as vezes que a gente faz essa amostragem de setembro a dezembro, é comunicado ao profissional que ele pode acompanhar a pesagem ou nomear alguém que acompanhe para ele. Então, eles dão a oportunidade nesse mês de amostragem para que alguém, que o profissional indique, ou o próprio profissional, vá até lá verificar se a pesagem está sendo feita corretamente. Na hora que como a senhora teve lá, doutora, na hora que eles vão buscar esse material, eles têm uma balança para pesar? Não. Não tem? Não tem. A clínica, na verdade, assim, os profissionais têm por obrigação, a partir de 2013, em ter no seu consultório a balança. Porque aí ele pesa, condiciona no saquinho, entrega para a empresa que faz a coleta tão simplesmente e lança no site o valor que ele pesou ali. Só chegou a questionar por que não o veículo que já vai buscar já tem uma balança no próprio veículo, chega, pesa, o dentista ou a secretária confere, valida essa entrega
Isso foi um questionamento. Chegamos a questionar, mas o que acontece? Como o próprio doutor Hernani disse, isso é um contrato de prestação de serviço de coleta, que já vem há algum tempo e que eles estão renovando esse contrato e que nos foi informado que foi renovado até dezembro. Tá? Então, se fosse para fazer isso hoje, não é possível, porque isso não faz parte do contrato. Poderíamos sugerir isso, então. Isso. Não faz parte. Então, assim, para aqueles profissionais que fazem a sua pesagem diariamente ou mensalmente, é usado toda essa base de cálculo para fazer o lançamento final para o pagamento dele. Então, se o profissional faz a sua tarefa de pesar e colocar lá no site e prestar todas as informações mês a mês, de janeiro a dezembro, ele vai fazer a amostragem do período, do quanto que ele gera, para inserir ele na faixa, não é para cobrança. Essa amostragem, ela vai fazer o quê? Eu vou conseguir ver qual faixa que o profissional pertence. Obviamente, isso foi questionado lá, que quanto maior o período que eu tenho de amostragem, maior a chance do profissional ser diluído na faixa, ou cair numa faixa em que é menor o valor que ele gerou, menor a quantidade que ele vai pagar. Por óbvio, se você pegar de setembro a dezembro, e aí tinha um dentista lá na ocasião, e ele disse justamente isso, o período que nós mais trabalhamos é o período de setembro a dezembro, porque todo mundo quer para o Natal, para o Ano Novo, para as festividades, tá com um sorriso bonito, enfim, é onde a prestação de serviço, no caso dos dentistas, é maior. E, às vezes, consequentemente, vai haver, de setembro a dezembro, uma amostragem maior de resíduo. A hora que ele for inserir ele na faixa aqui estipulada, ele vai cair numa faixa maior, o valor vai ser maior. O contrato de prestação de serviço, me desculpe, eu deveria ter falado isso lá na frente, o que eles fazem? Eles contratam por um valor X, lá, tira o que é dos hospitais públicos, dos postos, então, o quanto ele gerou, o que sobra, ele rateia entre a classe de saúde. Fabiana, nós temos um centro de saúde muito grande em Ribeirão Preto, em termos particular. Temos, mas eles só analisam ou só rateiam isso para os que estão registrados. Porque eles não têm como, se a pessoa não deu entrada, por exemplo, para falar que abriu uma clínica, essa clínica não vai ser contada. Apenas quando a fiscalização for fazer aquela fiscalização de clínicas que estão ou não regulares, é que ela vai conseguir inserir ela no sistema. Então, às vezes, as pessoas têm a noção de que nós temos uma classe de saúde muito grande, mas às vezes o que está lá cadastrado na prefeitura não corresponde à realidade. Então, a hora que ela for pegar o que sobra e ratear entre os profissionais da saúde, às vezes o valor vai ser alto. Por óbvio que a legislação precisa ser aperfeiçoada. Só uma observação, acaba de chegar aqui mais um componente da comissão, o doutor Luciano Mega, que, apesar de sempre, quando não pôde estar presente, mas sempre uma assessoria, um assessor dele esteve presente. Por óbvio que a legislação precisa ser aperfeiçoada em alguns aspectos. Eu mesma, quando cheguei lá, e a gente chegou até a comentar no gabinete, que a intenção que nós tínhamos era, inclusive, de questionar judicialmente essa legislação como está. Mas, pelo que foi me explicado, a gente não tem, e eu entendi isso, até me corrijam se eu estiver equivocada, e pelo que explicaram lá, que o nosso grande problema, e tinha um profissional da saúde que acabou concordando comigo, que entrou lá na reunião, o nosso grande problema não está só na legislação, o nosso grande problema está na informação. Tá? Daquilo que é passado para o profissional e do que é da obrigação dele em fazer. O profissional, por exemplo, pode optar por não usar do serviço da prefeitura.
Hoje nós temos em Ribeirão Preto 2 empresas que fazem essa prestação de serviço e que, inclusive, algumas que a gente contactou e alguns profissionais que utilizam, disseram que é mais barato para eles contratarem essa empresa do que usar dos serviços prestados pela prefeitura. E nós não temos essa opção na lei? Temos. O profissional pode. O que ele faz? Ele contrata a empresa para prestar o serviço para ele, informa a prefeitura e dá uma cópia, por óbvio, comprova para a prefeitura que ela contratou o serviço de uma outra maneira e a prefeitura vai isentá-lo de colocá-lo neste rateio. Eles apenas têm que comprovar para a prefeitura que ele se vale de outro serviço. Então, assim, a gente questionou também, mas por que vocês não aumentam o período de amostragem, né? Fabiana, realmente poderia ser um ponto para isso, justamente porque os profissionais disseram que o período é muito pequeno, mas eles não têm pessoas para fazer isso. A pessoa que faz isso, ela pega a planilhagem lá de setembro e ela insere no sistema manualmente, 1 a 1, todo mês. Ela, inclusive, admitiu, pode haver erro. E nós estamos aqui aptos a corrigir esse erro. O que ocorre? A maioria dos profissionais que entram com um pedido de revisão, sem ter nenhum parâmetro de coleta. Ou seja, e a lei diz, se o profissional não faz lá no site o quanto ele gera mês a mês ou semanalmente, eu vou lançar o pagamento para ele de acordo com o que eu fiz na amostragem. Então, aqueles profissionais que têm lá, mês a mês, a sua pesagem, é muito mais fácil a hora que ele requer a revisão para eles verificarem se ele errou ou se ele não errou o parâmetro lá. Para aqueles profissionais que não fazem isso, é muito difícil para a prefeitura, e a gente já questionou isso, inclusive, no gabinete, falar se aquilo que ele pesou ou não... Pode. Bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, estava com outro compromisso previamente agendado antes dessa reunião. Aos colegas, Pessotti, Bertinho, que é o presidente, Eliseu. Bom, quem veio da secretaria também, agradeço a presença de vocês. As amostragens são 4 por ano, é isso? Você já falou sobre isso, setembro a dezembro, né? isso. 4 amostragens por ano. Isso. Elas não se dão ponto a ponto em todos os consultórios. Não se dão ponto a ponto. Porque essa que é a questão. Muitos colegas falam que nunca viram a presença dessas pessoas lá nos respectivos consultórios. Tá, mas o que acontece? Vocês já tocaram nesse assunto? Perdão de eu chegar. Porque a questão A questão é não aparecerem no consultório para fazer a amostragem. Né? E essa observação é que o doutor Hernani sempre insistiu em comentar, que realmente eu também tenho conhecimento de consultórios que não foram contactados, nem o profissional, nem enfermeiras, né, não foram contactados para conferir doutora, o peso. Será que não é essa amostragem uma amostra dentre todos os consultórios, escolhem alguns? Eu vou responder o que eles nos responderam lá, porque a gente questionou isso lá, inclusive. A pesagem não é feita no momento da coleta. O contrato de prestação de serviço é coleta, tá? Como é que eles disseram para a gente que faz? Eles notificam o profissional dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer a pesagem para fazer a amostragem. Você quer, não sei se isso ocorre ou não, tá? Vou responder o que eles disseram. Eles notificam, a pessoa fala, vai fazer a pesagem do seu consultório ou da sua clínica. Não é no local. Você pode acompanhar essa pesagem ou nomear alguém para acompanhar. E aí o profissional, até tinha um dentista lá que disse que ele manda uma funcionária quando ele recebe a notificação para acompanhar. Mas não é feito. O correto seria, sim, você fazer uma pesagem no momento em que é feita a coleta. Mas o contrato que tem hoje... não é, pelo menos foi essa informação que eles deram, que não é assim que é feito. Apenas assim para concluir,
o que nós conseguimos visualizar lá, pelo menos eu consegui ter essa sensação, e comentei com o vereador, inclusive, que é óbvio que precisa ser modificado algumas coisas da legislação, mas a gente precisa criar alguma coisa, e isso a Fazenda concordou, e aí a gente chegou à conclusão de talvez fazer um fórum, por isso que eu pedi para o vereador reunir a comissão, para que a gente pudesse, neste fórum, fazer todas as explanações do que nós temos de legislação, e os funcionários da Fazenda têm até uma cartilha para isso, se dispuseram a vir no fórum, a fazer uma explanação de como é feito essa cartilha aí. Isso. Da gente conseguir patrocinadores para ampliar a divulgação desta cartilha, explanar também as responsabilidades de cada um em relação a essa questão do resíduo, que eu acho que é muito importante, e que essas pessoas que participem, as entidades envolvidas, tragam também para a prefeitura quais são os seus anseios, quais são os problemas que eles têm, e a gente talvez conseguir aqui aprimorar. Nos disseram que, na época que foi feita a cartilha e que teve a legislação em 2013 e depois uma modificação em 2015, a prefeitura chegou a fazer uma reunião, se não me engano, no centro médico, do qual a adesão foi quase nada, perto do tamanho, do tanto de profissionais que Ribeirão Preto tem. Então, a reunião de hoje seria para que a gente pudesse ter um fórum de ampla divulgação, que os funcionários viessem, que a gente tivesse amplo conhecimento da legislação, para que a gente pudesse tentar melhorar a comunicação entre a secretaria e os profissionais, e talvez aprimorar a legislação, e que a gente pudesse caminhar de uma certa forma melhor do que já tem caminhado hoje. Pelo menos era isso que eu tinha para Doutora colocar. Fabiana, eu quero deixar bem claro que a doutora Fabiana apenas está passando o que foi ouvido, o que foi informado pelas pessoas que dirigiram a nossa reunião. E ela, é lógico, com o conhecimento de todos, né? O doutor Ulisses gostaria de usar a palavra, que inclusive o doutor Ulisses, como colega, nós qualificamos, né, doutor Hernani, como exemplo de acompanhamento a esse projeto. Ele tem toda a informação, inclusive é diária, né, doutor Ulisses? Ou é semanal a sua informação? Hoje é semanal. Semanal, né? Você tem a opção de lançar, como ele falou aqui, até mensalmente. Ele E tem até... opção de lançar diária ou semanalmente. Por favor. Você junta os valores que foram Doutor, mensurados. por favor, Ele precisa do nome, né? Ulisses Nicida Soares. Eu sou membro do Conselho Deliberativo da Associação Odontológica de Ribeirão Preto. Agradecemos a presença de todos, a disponibilidade de todos aí para tratar do assunto. Mas a questão da pesagem, que a senhora falou que acho que é a Silmara, né, que faz a única funcionária que faz todo o lançamento. Na verdade, é de setembro a dezembro, mas ela faz em cada ponto 4 vezes. Por exemplo, se ela eleger só setembro, ela não consegue fazer de todos os pontos. Então, de setembro a dezembro ela faz, mas, por exemplo, no meu consultório ela faz nas 4 semanas de setembro, no seu ela vai fazer no de outubro, no dele vai fazer no de novembro e assim por diante. Em 4 amostragens. Ela tem, se você for lá, ela tem de todos os pontos, ela tem a pesagem, e tem a assinatura de algum funcionário, que ela já me mostrou, eu já vi, ela tem funcionária do meu consultório. A questão de falar que em alguns pontos o dentista fala que não vê essa pesagem, é naqueles casos de, por exemplo, de condomínio. Você vai ali no Padre Euclides, no Chúfalo, que tem dezenas de profissionais de saúde. O que vai acontecer? Só para comentar, o vereador Orlando Pessotti tem um outro compromisso, uma outra reunião, por isso ele vai se ausentar dessa. Então, o que acontece? O lixo fica lá embaixo, no subsolo 1, subsolo 2. O recolhedor passa, ele tem até essa balança, porque nessas amostragens ele passa com a balança.
Antigamente ele era um sistema, antes de ter esse sistema de lançar na internet, ele passava, a funcionária anotava e ele assinava o valor que ele pesava. Então a gente tinha geralmente um parâmetro. Agora ele não assina, por quê? Porque ele fala que a gente tem a possibilidade de lançar no site. Então não precisa, ele simplesmente pesa e leva aquela amostragem de 4 pesagens no ano. A gente sabe que poucos estão lançando na internet, então a maioria ainda está sendo cobrado por esse sistema, que o funcionário da firma coleta. Mas, na verdade, ele pesa na hora, porque depois, o que ele chega? Ele chega lá na perua, no furgão, joga tudo lá, não tem como depois separar. Ele pesa tudo aquilo na hora e anota. E dá para a Silmara, e a Silmara faz isso individualmente depois. Então, o problema é do edifício, do grande condomínio. E a questão da terceirização, da possibilidade de passar para terceiros, é que essas firmas não têm muito interesse em pequeno gerador, que é a maioria. Os 1.400 e tantos pequenos geradores, que são a maioria, não são de interesse dessas firmas. Tem firma que você liga e ele fala, eu só me interesso com 50 quilos por semana, por exemplo. Que não é o caso do médico, do dentista, né, do fisioterapeuta que trabalha sozinho. Das grandes clínicas, acho que até compensa. Eu conheço alguns que contrataram esse serviço. Tem uma firma de Bauru, né, que é a Silmara mesmo, que passa esse telefone para a gente. Mas a dificuldade é assim, eles não têm o serviço de ponto a ponto, de clínica em clínica, semanalmente para fazer. Então, eles querem grandes geradores. Pode passar num edifício, num hospital, numa clínica grande, e não pega esse pequenininho. O pequenininho acaba ficando no serviço que está vinculado à prefeitura, certo? Então, tem dificuldades. E tem também profissional que reconhece que estava fazendo errado, que agora está fazendo certo, que não sabia que tinha que lançar na internet, se bem que essa informação de lançar na internet veio mesmo no ano passado, né? Em 2014 e 2015, embora a lei seja de 2013, não existiu essa orientação. E eu acho que o site da prefeitura também não disponibilizava isso. Passou a disponibilizar o ano passado. As entidades que a gente representa divulgaram mensalmente por muito tempo que tinha que fazer isso, passo a passo, e a gente sabe que o pessoal não fez. Doutor, teve até explicações por parte do diretor, doutor Welton, que ele nos orientava que estava sendo elaborado ainda esse site. Então, por isso, também teve uma demora muito grande por parte da secretaria em organizar esse site para que os colegas pudessem fazer essa informação. Inclusive, o doutor Ulisses, o doutor Hernani, sempre, em todas as reuniões, sempre estiveram presentes, né? E o seguinte, o máximo 1 ano, e é cobrado com relação ao ano passado. Entendeu? É sempre cobrado em relação ao ano anterior. Né? Então, o que eu quero dizer é que faz no máximo 1 ano que esse site está funcionando. A divulgação houve na nossa categoria, e por parte da ORP, foi feito passo a passo, etc. Tal. Eu acho, inclusive, que há uma consciência profissional da necessidade Agora, eu volto a afirmar, é um serviço, por demais caro, é um serviço cuja lei nós não é fácil, que nem em Araraquara, que nem em Santo André, que eu trouxe as legislações, que é fácil de entender. É uma explicação, na minha cabeça não entra. Aqui na minha cabeça não entra. Nunca entendeu aquela o Ulisses acho que entendeu mais. O Ulisses já entendeu mais. Eu não entendi aquela. Mas é uma coisa. Doutores, posso só fazer uma perguntinha? Não ficou claro para mim. Onde fica a balança? É na CLU ou é lá em Jardinópolis, na destinação final? Onde está a balança? Ela não vai até os consultórios, não é isso? Onde ela está? Não, quando ele faz essa pesagem da amostragem de 4 pesagens no mês, vai o funcionário com uma balança lá.
Vai na clínica. Na clínica. Ele pesa, tá. Não, ele pesa e anota. Então porque a balança vai até o consultório. Vai. Hoje o que cada profissional tem que fazer? Que a gente tem uma balancinha para marcar o valor e lançar na internet. Não, entendi. É porque a doutora Fabiana falou, pelo que ela falou, o que passaram para ela é que essa balança não vai até o consultório. Ela não, no período de amostragem vai, porque senão não, como é que ele vai depois ela lá disse no... que não. Fica para ir fazer a pesagem, mas ela não falou. Ela, segundo a doutora, está pesando. Então, na verdade, não está claro aonde é feita essa pesagem. Até agora nós não sabemos. Não, faz, porque assim, não é aquilo que eu falei. Ele chega lá e joga no furgão todos os sacos. Aí como é que ele vai saber que esse saquinho é do João, aquele é do Pedro? Mas segundo a doutora, não vão até o consultório. A balança não vai. Eles recolhem e pesam em outro local. Então, eles teriam que etiquetar cada lixo, né? Com nome, endereço. Será que isso é feito? É feita na presença dela, né, doutora? O que eu entendi lá na reunião, o que deu para entender então, é que talvez seja na feito na frente dela, na presença então, mas dela. lá no nosso, em alguns casos, há possibilidade de fazer na presença, por exemplo, da funcionária, que é o meu caso, o caso dela e de um outro grande número de profissionais. Mas tem caso que não, que é o caso lá do condomínio, do edifício. Esse não tem jeito de fazer na presença. Ela fala, ó, se você quiser enviar um funcionário, alguém para ir lá conferir, pode ir. Mas isso no dia a dia, você não sabe exatamente o horário que ele vai passar, você não pode disponibilizar um funcionário para ficar lá na garagem esperando o pesador. Né? Entendeu? Precisava ter alguma coisa mais confiável de ambas as partes. A necessidade desse fórum, né, doutora? Com esse fórum, eu acredito que vamos conseguir alguma coisa, um rumo, né, para que esse projeto seja possivelmente modificado, né, doutora? Até lá no dia, a gente questionou o seguinte, e aí foi até bom a explanação do senhor, porque a gente falou assim, e a gente tinha questionado isso com o vereador, por que a prefeitura, então, assume a responsabilidade da prestação desse tipo de serviço que não é dela? Porque ficaria muito mais fácil para a prefeitura dizer o seguinte, olha, a partir de agora eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos, de gestão integrada de resíduos, eu já nomeei quem são os responsáveis, quem são os geradores, e eu quero que vocês façam isso, isso, isso e isso. Eu só vou fiscalizar. E aí, um dos funcionários que estavam lá, que é o responsável pelo lançamento, falou assim, a funcionária, esse é meu maior sonho. O outro falou, eu acho que não deve ser assim. E aí o doutor até respondeu bem. Para as empresas, talvez não seja vantajoso fazer do profissional individual. E o funcionário disse o seguinte, olha, nós temos um problema sério de saúde pública se a gente fizer essa questão. A minha preocupação, e eu já passei lá e passei para o vereador, é se os profissionais têm realmente interesse nestas prestação de informações. Porque, segundo o que nos informaram, quando eles foram passar todas essas informações, eles não tiveram adesão. Então, e eles disseram o seguinte, que naquela ocasião, quem ficou responsável foi não sei, setor de classe, né, ou o sindicato, ou a associação, e às vezes os profissionais individuais não veem com bons olhos as associações e o sindicato. Gente, não estou emitindo opinião, estou passando o que me foi passado lá. E estou só repassando as informações. Eu não participei dessa reunião, graças a Deus. Eu não ia aceitar esse tipo e talvez a adesão não tenha sido desta forma por conta disso. Eu falei, então vamos fazer um fórum, ou um debate, ou uma campanha que venha fora das entidades, mas que nós precisamos do envolvimento do setor.
Porque eu não tenho, como Câmara Municipal, como atingir na totalidade todos os profissionais da saúde. Eu vou precisar da associação, eu vou precisar do sindicato, do centro médico. Se a gente não tiver como parceiro, e por isso dessa reunião de hoje, se a gente não tiver como parceiro as entidades, as associações, o centro médico, não adianta nós, como Câmara Municipal, fazer esse fórum, porque nós também não vamos conseguir atingir uma sugestão, doutora, doutores, vereadores, também as operadoras de saúde, no caso, a cooperativa Unimed, da odontologia, várias empresas de odontologia de grupo, né, do setor privado também, para participar. Porque eles reúnem também uma quantidade grande de profissionais que são diretamente interessados. Então, nesse fórum, acho que eles deveriam ser convidados também, né? Então, doutor, eu acho que o caminho é este, porque depender exclusivamente da Câmara de alterar a lei, de repente nós vamos agradar uma parte e vamos contrariar a outra. E geralmente é assim. Então, acho que é importante o debate e convidar essas entidades para que crie uma pauta de reivindicações, né, doutora Renata? Crie uma pauta de reivindicações e, em cima desses itens, a Câmara, nós vamos trabalhar. Lógico, nós vamos levar isso para os nossos pares e defender os interesses de vocês. Mas é preciso que vocês possam estar convencendo para que essas pessoas participem. Porque o brasileiro tem essa mania mesmo, né? Quando tem alguém representando, ele larga lá o doutor Hernani, o doutor Ulisses e a doutora Renata, eles que se virem e não participam. Mas é importante a participação para que todos possam dar as suas sugestões, né? Dar as suas sugestões, dar os seus palpites, ser contrário também àquilo que estão propondo, para que a gente chegue no final numa conclusão e possamos defender a mudança aí dessa lei. Eu acho que é viável, doutora, a senhora esteve lá também, né? Eu acho que é viável e daria para a gente fazer isso sim. Então, eu espero que o presidente Bertinho, que é nosso presidente aqui, que é líder, que possa estar tomando essa iniciativa, presidente. Fica aí a nossa sugestão. Com certeza. Nós vamos, então, nos organizar, né, doutora, marcar a data desse fórum, né, e antecipar para que seja bem divulgado e não ter, então, depois, desculpa de falta de conhecimento por parte de alguma entidade. Eu sempre agradeci o Sindicato dos Dentistas, a Associação Odontológica também, a PCD, que sempre tem colaborado com a gente, e eu gostaria que as outras entidades agora, eu tenho certeza que com o doutor Luciano Mega, o Eliseu, na Comissão de Saúde, né, do município, isso daí vai pegar força e nós podemos resolver mesmo, né, doutor? Pois não. A doutora Tatiara até sugeriu e lembrou bem. Já que, e aproveitando o doutor Mega, que está representando o pessoal do centro médico, vamos combinar o seguinte, o setor, né, o sindicato, a associação, dentro do máximo em 15 dias, traga para nós uma pauta de reivindicação, e o doutor Mega pode fazer isso com o pessoal do centro médico, e a gente forma o fórum com base nessa pauta de reivindicação, porque eu acho que a gente até ganha tempo nas discussões, inclusive, né? E a gente monta o fórum com os profissionais dentro dessas áreas, até para que a gente possa, dentro da própria prefeitura, encontrar os profissionais certos para virem aqui. Então, se vocês puderem assumir esse compromisso, dentro do máximo em 15 dias, trazer isso para a gente, e a gente, junto com a doutora Tatiara, com a equipe do doutor Mega e do Eliseu, a gente consiga montar um fórum e ter o maior número de adesão possível. Claro, sim. Mas eu me perdoe, doutora, eu sei que a senhora falou o que ouviu lá, mas me irrita e me constrange muito essa questão de falar das representações.
Haja vista a necessidade das representações agora, que o fórum vai ser só com essas representações dessas entidades, Centro Médico, Associação Odontológica, os sindicatos. Eu não aceito isso de maneira nenhuma, né? Esse desmerecimento, não estou dizendo que é seu ponto de vista, mas o que a senhora ouviu lá... então, mas isso, o sentimento do poder público ali, o poder público ali. Quer dizer, é como se os sindicatos, as associações, os centros médicos, etc., eles são importantes quando há interesse. Quando não há, passam a ser sem importância nenhuma. Isso eu queria deixar bem claro, isso do ponto de vista da defesa das entidades, no caso das entidades de saúde, né, que são os interessados nessa questão, e repito, já há uma grande consciência, na categoria odontológica principalmente, da necessidade e da responsabilidade com a geração do... É ou não é verdade? Isso acontece, doutor. Se não tivesse, o que ela trouxe aqui, na verdade, ela está repassando aquilo que ela ouviu. Se fosse diferente, doutor, nós não estaríamos aqui reunidos para poder estar discutindo esse assunto. Porque o que eles passaram para ela lá, para a doutora Fabiana, é exatamente o que está aqui, que é aquilo que vocês estão aqui para poder contradizer. Olha, nós precisamos que isso mude. E lá, na conversa que ela foi, a gente está acostumado a conversar com o executivo todos os dias, com os secretários, e o que está aqui é o que eles estão praticando. Então, o que vocês estão aqui fazendo é reivindicando mudanças. E nós queremos estar aqui pronto para isso, e eu estou aqui para isso, para que a gente possa colaborar e fazer essa mudança. Só que para fazer a mudança, nós vamos ter que ter a participação coletiva, porque mudar para atender um segmento, nós não vamos conseguir. Então, o importante é atender a coletividade, porque, senão, nós vamos depois ser taxados de interesses. Ah, não, eles estão lá defendendo o interesse só do pequeno dentista. É claro que aqui tem que ter um diferencial, o pequeno gerador. Tem que ter um diferencial. Eu estava dando uma olhada aqui nas tabelas e eu achei um absurdo que eu vi aqui. A gente está acostumado lá no conselho, a gente via questionando várias coisas, eu já olhei aqui, né, doutora? Já te falei. Então, vamos fazer o fórum, traga essa pauta de reivindicações e em cima disso nós vamos apurar aquilo que nós vamos selecionar mediante a participação de todos que vão estar presentes e vamos trabalhar a reivindicação. Tem uma grande chance da gente mudar? Claro que tem. Todos juntos vão ser muito mais fortes do que 2, 3 sozinhos, né? Eu espero, viu, vereador, porque nós já estamos nessa, né, vereador Bertinho? Você sabe, nós aqui já estamos nessa luta há vários tempos. As questões de farmácia, já passamos por tudo isso. E, infelizmente... Eu queria só fazer uma colocação, como bem disse o vereador, eu só repassei o que ouvi. E até porque eu não posso questionar a representatividade, porque represento lá na OAB, faço parte de uma coordenação, sou representada pelo presidente, represento o vereador Bertin Scandiudes, muitas das vezes falo em nome dele, então entendo até o que o senhor está sentindo e o que o senhor sentiu, sentiria a mesma coisa. A ideia do fórum não foi nenhuma ideia que saiu lá dos funcionários da prefeitura, muito pelo contrário, eles nos passaram o que eles fazem, o que determina a legislação. Nós sentimos a necessidade, dentro da competência do vereador e como presidente da Comissão de Saúde, fazer alguma coisa que a gente pudesse tentar melhorar o que temos e o sistema, porque ele sabe, vocês sabem, que todo ano o vereador recebe no gabinete dele pautas e pautas de reivindicação por conta dessa legislação da classe odontológica. Então, eu falei, a única coisa que a gente pode fazer é um fórum, um debate público e a gente ter o maior número de adesão possível, porque com pressão popular, com pressão da categoria, a gente consegue, talvez,
modificar alguma coisa ou sugerir alguma coisa, até porque a gente tem um ponto favorável agora, este ano. O contrato de prestação de serviço, Silmara me disse hoje, só vai até dezembro. Então, se a gente conseguir produzir alguma coisa nesse fórum melhor do que já temos antes de dezembro, a gente talvez consiga oferecer uma coisa melhor para a prefeitura fazer para eles e para a classe médica. Então, a ideia foi essa. A doutora Renata quer também usar da palavra. O vereador Eliseu também já me avisou que tem um compromisso também, ele vai precisar se ausentar. Quero agradecer a presença do doutor Hernando, doutor Ulisses, doutora Renata, ao nobre vereador Mega, presidente Bertinho, doutora Fabiana, meu assessor Davi, assessor também do Mega que está aqui presente, né? E a doutora também do Mega, né? A Câmara, a TV Câmara. Palúcia e a doutora Tatiara. A doutora Tatiara, eu não gravei os nomes ainda das pessoas. Agradecer as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Doutores, me coloco à disposição de vocês. Nosso gabinete também está de portas abertas para o que vocês precisarem, ok? Bertinho, desculpa, mas os compromissos, nós temos compromisso hoje agendado praticamente de hora em hora. Essa Câmara é uma Câmara diferente, essa Câmara atuante, trabalhando, mostrando para a sociedade de Ribeirão Preto que a gente veio para fazer a diferença. O Bertinho é muito parceiro nisso. Ficamos muito felizes, né, Mega? A gente sabe que as coisas aqui não estão parando, não. Então, nós temos compromisso hoje praticamente de hora em hora até a noite. Mas vamos lá, porque está dando certo. Obrigado, gente. Doutora Renata, pois não. Eu queria deixar a minha impressão que essa ideia do fórum e essa comissão realmente pode dar repercussão nesse assunto que muitas vezes fica perdido, e não é que as representações, associações, sindicatos não se envolvam. Muitas vezes as pessoas, os profissionais têm a sua própria acomodação, como se por uma comodidade, vai deixando até chegar num ponto insustentável como chegou. Então, esse fórum é muito louvável, essa iniciativa, e essa pauta montada pode levar a uma oportunidade da gente trazer essas modificações. Modificações de tarifa, modificações numa nova licitação, modificação no modo que é feito tudo. Então, eu queria deixar isso bem claro, que eu acredito que isso vai ter um resultado muito bom, e agradecer a todos, viu? Muito obrigada. Obrigado. Alguém mais? Doutor Luciano. Só agradecer a presença de todos. Perdão. Só agradecer a presença de todos. E o gabinete também está à disposição. Hoje eu cheguei a conversar com o pessoal da Unimed sobre isso. Por isso eu toquei no assunto das operadoras, né? Eles disseram que tem uma carga muito pesada, o jurídico da Unimed, uma carga muito pesada de demandas, mas que numa outra oportunidade eles estariam dispostos a ver. Então eu acredito que vários estarão mesmo, e já chegando com a pauta preparada, né? Acho que fica mais fácil realmente, doutora. Obrigado, eu agradeço a presença de todos. Bom, então, ninguém mais quer fazer uso da palavra. Doutor Hernando, doutor Ulisses, doutora... sem dúvida. Aguardamos, então, o pedido da doutora Fabiana, esses 15 dias aí, que então tenha uma pauta para que a gente possa, então, tocar para frente esse fórum. Quero agradecer a assessoria do vereador Luciano Mega, Palúcia, a doutora Tatiara, né, que sempre, em todas as reuniões, também esteve colaborando com a gente. O doutor Ulisses, que é um exemplo de dedicação nesse trabalho. Doutor Ulisses, o senhor tem colaborado muito com a gente, a sua boa vontade, o senhor não faz ideia, dá força para que a gente lute e que os colegas continuem seguindo esse exemplo de prestar esclarecimento por forma da maneira da internet, né? Fornecer o dado de geração do lixo. O doutor Hernani, que é incansável, esse está sempre em defesa da classe odontológica, como a doutora Renata,
que a doutora Renata e o doutor Ulisses já foram presidentes da Associação Odontológica também, né? E o doutor Hernani também. Quer dizer, são 3 ex-presidentes, né, que sempre trabalharam em prol da classe. Eu quero, então, agradecer à imprensa, ao Elcio, né, fazendo essa ata para que a gente possa, então, trabalhar com mais clareza, com mais transparência e mostrar realmente que nós estamos com vontade de resolver esse problema do lixo da saúde. Eu quero, então, dar por encerrado essa reunião e convidando a todos que, quando da próxima, que todos estejam presentes e colaborar também com as sugestões. Um bom dia a todos. Obrigado.